esperando, né, no Dia das Mães, eu trazer uma palavra, né? E esse ano eu fiquei pensando, porque assim, eu estava ali orando, buscando ao Senhor, e o Senhor falou fortemente no meu coração, né? Eu venci dos kids, né? Era algo que, para mim, era muito difícil ministrar nos kids para as crianças, e eu comecei ministrando nos kids somente para as crianças. E eu venci, né? Glória a Deus. Aí comecei a ministrar para as mulheres, coisa que eu também nunca quis, né? Mas o Senhor foi me moldando, foi me mostrando que a gente tem muitas coisas para compartilhar, não é verdade? E eu tenho vencido. Eu creio que as irmãs têm aprendido muita coisa, né, dentro do discipulado. E agora eu preciso vencer aqui, né, nos domingos, no púlpito, que para mim é muito difícil. Mas estou aqui para obedecer, né, a palavra do Senhor. Foi o Senhor que me deu essa palavra. E eu queria compartilhar com você, né? Não sou o pastor que já, né, ministra há tanto tempo, já tem segurança, já tem ousadia. Mas eu sei que o Senhor vai trazer uma palavra ao seu coração, amém? Eu queria que você abrisse em Provérbios 24, versículo 3 e 4. Quem que vai pôr em cima? Tem alguém lá? Oh, glória! A gente vem iniciar no Dia das Mães e aí as mulheres já ficam, né? Vai pegar no meu pé. Vamos, vai falar de mulheres, né? De Provérbios 31. Mas nessa noite eu não quero ministrar Provérbios 31, eu quero ministrar para a família. Porque a família tem, né, a responsabilidade dentro do lar. Então, se eu colocar um peso somente nas mães, eu estaria sendo muito má com elas, né? Porque cada um tem um papel dentro da família. Então, eu queria ministrar sobre a construção de uma família. O que podemos fazer para ter uma família feliz? Então, Provérbios 24, versículo 3 e 4 diz assim: com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela permanece firme. Pelo conhecimento suas salas se encherão de todas as riquezas preciosas e agradáveis. Amém. Então, né, a família é um projeto de Deus. Minha filha está lá no fundo me olhando, desceu dos vídeos para me ver. Então, a família é um projeto de Deus, mas a construção é humana, né? É feita por mim e por você. Somos nós que construímos o nosso lar, né? Então, a construção de um bom relacionamento familiar leva tempo e precisa de empenho de todos que moram naquela casa. Pai, mãe, filhos, mas são mais que laços sanguíneos, né? São uma rede de afeto, cuidado e pertencimento. Então, dentro do nosso lar, né, só vamos ser felizes se cada um desempenhar o seu papel bem. Então, todos os dias nós estamos construindo a nossa família. Quando nós vamos fazer uma casa, nós começamos por onde? Pelo alicerce, não é verdade? Nós aprofundamos o alicerce para construir a casa. Assim também é a família. Nós construímos a nossa família em cima de quê? De Jesus. Jesus é o nosso, né, o nosso construtor, o nosso alicerce. Então, precisamos entender que família não nasce pronta, é construída a cada dia. Não é no dia que você disse sim para o seu marido lá, né, no altar ou, né, no civil, isso, obrigada. No civil, é no seu dia a dia. No seu dia a dia que você vai construir a sua família, né, e queremos que essa família seja bendita também. Então eu queria que abrisse também em Gênesis 29, versículo 30. Eu quero mostrar aqui uma família que foi disfuncional para você. Até o versículo 32, tá? Então Jacó tomou também Raquel por mulher. Ele a amava muito mais do que Leia.
e trabalhou para Labão por mais 7 anos. O Senhor viu que Léia era desprezada, fala comigo, desprezada. E tomou-lhe o ventre fértil. Raquel, porém, era estéril. E Léia engravidou e deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Rúben, pois disse: porque o Senhor viu a minha aflição, agora o meu marido me amará. Abre também em Gênesis 30, versículo 1. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja, fala inveja, de sua irmã, e disse a Jacó: dai-me filhos, senão morrerei. Abre também em Gênesis 37, versículo 3 e 4. Israel amava mais a José do que todos os seus filhos. Fala comigo, amava. Porque ele era o filho da sua velhice, e fez para ele uma túnica longa. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais que todos eles, passaram a odiá-lo. Falam odiá-lo. E não conseguiam falar com ele pacificamente. Então, brigavam o tempo todo. Olha que família, toda desestruturada, né? Jacó já começou errado. Naquele tempo ele tinha que amar as 2 esposas, tratar bem as 2 esposas. E a Bíblia diz que ele preferia Raquel. E porque ele preferia Raquel, talvez, né, o coração dele se inclinou mais por Raquel. Foi aquele que ele escolheu. Não lia, todos já sabem, né, dessa história. Ele amava muito ela e Deus viu que ele não tratava, né, bem, não tratava com amor, não tratava com carinho, e fez ela fértil. E ela começou a dar filhos para Jacó. Porém, Raquel não dava filhos, né? E aqui em Gênesis 37, fala que Jacó amava José mais do que todos os outros filhos, porque era o filho da sua velhice. E vendo isso, os irmãos ficaram o quê? Ciumados. Queriam, por todo jeito, né, também ser o preferido do pai. Quantos de nós achamos que o nosso irmão é preferido? Né? Não sei na sua casa, mas em casa tinha isso, essa competição. Né? Ah, mãe, a senhora ama mais fulano. Ah, mãe, você ama mais ciclano. E não é a verdade, mas porém essa família, a Bíblia deixa claro isso, que ele amava mais a José. Né? Então aqui nós estamos diante de uma família totalmente desestruturada. Essa é a história do pai, né, da tribo de Israel. Tudo que não podia ter em uma família, aqui tinha. Que era disputa, inveja, divisão, preferência, ódio, rejeição. Isso serve de uma esperança. Talvez você também venha de uma família totalmente desestruturada, de papéis invertidos. O pai faz o papel, né, que a mãe deveria, a mãe faz o papel do pai, ou você não tem o pai e a mãe tem que fazer e suprir, né, aquele papel, né, dos dois, aquele que mantém, aquele que é o sacerdote, aquele que é o provedor. Mas Deus tem um plano e Ele quer lhe dar uma vida nova e fazer coisas grandes em sua família. Então, se você teve até hoje uma família desestruturada, você vem de uma família desestruturada, hoje o Senhor quer, sabe, fazer grandes coisas na sua vida. Amém. A construção de uma família, da família de Jacó, estava desabando, não é verdade? Os filhos brigando com o pai, mas Deus era o arquiteto da família e deu um jeito nisso. Então, toda vez, ou toda a sua família, seu casamento, pode estar assim, mas Deus quer te dar a oportunidade para você reconstruir a sua família. Talvez, né, a gente não teve uma família estruturada, não conhecia Jesus, não sabia dos princípios da palavra de Deus, porque a Bíblia é o nosso manual de fé, ele está aqui para, né, para todos os sentidos da nossa vida, para nos dar direção em tudo. E talvez você não teve essa família, mas o Senhor quer que você, sabe, edifique uma família assim, estruturada, abençoada, que vai, sabe, ser exemplo para que outras também possam se achegar a Deus. Então eu queria me direcionar agora para o pai, o esposo.
Bíblia, o pai é o esposo, é o sacerdote do lar. Você tem sido sacerdote do lar? Eu fui buscar, no hebraico, o que significa a palavra sacerdote. E a palavra sacerdote significa chamado. Chamado para. Então você foi chamado para ser o sacerdote do seu lar, a conduzir o seu lar, a conduzir a sua esposa, a conduzir os seus filhos, suas atitudes e ações e comportamentos afetam diretamente sua esposa e filhos. Então, quando você não consegue suprir, as necessidades físicas, emocionais de você, traz grandes consequências para sua esposa. Ela não tem segurança com você. Por exemplo, se o marido também trata mal, a sua mãe, a mãe, na frente dos filhos, o que vai acontecer com essa criança? Essa criança provavelmente não vai querer casar, porque, não, meu pai trata sempre mal minha mãe, ou não vai querer casar, ou senão, o que vai acontecer? Ele vai casar e vai fazer a mesma coisa com a esposa dele, vai tratar mal. Então, você, homem, você tem que tomar, ser o sacerdote, ser o homem que conduz o seu lar. Então, como pai e esposo, como que eu posso cooperar na construção de uma família feliz? Então, eu quero te dar 4 princípios para você que é esposo, que você que é pai, para que você possa aplicar nessa construção da família. Sabe, irmãos, todos esses princípios nós já estamos cansados de saber. Nós já sabemos, nós já pregamos sobre isso, nós já falamos sobre isso, mas não é o quanto que nós sabemos, é o quanto que nós colocamos em prática. Muitas vezes sabemos e não colocamos em prática, e o nosso lar vai desandando e a gente começa a culpar o diabo. Muitas vezes não é o diabo, é nós mesmos que não colocamos em prática aquilo que nós aprendemos. Então eu queria, o primeiro princípio esposo, pai, é amar. Então em Efésios 5, versículo 25 ao 28. Então você precisa amar a sua família. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para representá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, maridos, você precisa amar. Amar às vezes é difícil. Por que Deus manda o homem amar e não a mulher? Porque o homem é difícil de se apegar a alguma coisa. É difícil amar. Mas quando ele ama também, ele entrega a sua vida para aquilo que ele ama. Então é assim mesmo que você tem que amar a sua família, amar a sua esposa, amar os seus filhos. É como Cristo se entregou ali na cruz do Calvário por você. Esse é o verdadeiro amor. Como praticar, Às vezes nós falamos assim, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos. Mas o que você pode fazer, com o amor, a praticar esse amor? Às vezes você chega lá na sua casa, sua esposa, com os filhos, quem tem filho pequeno aqui sabe, é tão difícil você conseguir manter uma casa limpa, uma casa arrumada, E você pode o quê? Você pode ir lá ajudar, não vai tirar, sabe, a sua masculinidade, Você pode ir lá ajudar a sua esposa a lavar uma louça, ou pegar o seu filho e sair para que ela possa terminar de arrumar. Isso é mostrar que você ama. Isso é mostrar que você é parceiro dela. Então, você não vai cair a sua mão se você ajudar ela. Mostre para ela com atitudes. Amor, só falar que amor não é amor. Nós precisamos ter atitudes também. O segundo princípio é a sabedoria. Abre para mim 1 Pedro 3:7.
certeza que vocês precisam disso. 1 Pedro 3:7. Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco, de graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Você precisa de sabedoria para lidar com mulher. Ela não é. Na mesma hora que ela quer, ela não quer. Não sei se acontece isso com vocês, mas é a verdade. Uma hora que nós queremos muito, na mesma hora a gente não quer mais nada. E você tem que ter o quê? Sabedoria de conduzir, sabe? Quando a mulher fala não, irmãos, corre, porque aí você já fez alguma coisa que não foi legal. Você está chata, você tá triste, você está chateada por quê? Nada. Esse nada, você já sabe que você fez alguma coisa. Então, irmãos, então vocês precisam, sabe, sabedoria. E o único que pode dar sabedoria para você é quem? É Deus. É em Deus, lá no seu quarto fechado, que você vai conseguir essa sabedoria. O terceiro princípio, pode deixar nesse daqui também, fala sobre honra. Tratem-nas com honra. Honrar é respeitar a sua esposa. Aonde você estiver, você precisa respeitar. Não falar mal dela para pessoas que não podem te ajudar. Então, muitas das vezes, estamos passando por problemas dentro do nosso casamento e buscamos pessoas que não podem te ajudar, que não têm conhecimento, que não sabem como conduzir para te ajudar. E aí o que acontece? Você acaba desonrando ela. Então, sabe, respeite a sua esposa. Sabe, até dentro do Facebook, dentro do Instagram, muitas das vezes a gente recebe mensagens, Então, cuidado, respeite. Você compartilha a vida com uma pessoa e que ela deve ser, sabe, respeitada e honrada. Cuidado com o tom de palavra. Isso tudo precisa ser trabalhado em nós. Não é fácil, Então, cuidado com o seu tom de voz. Porque o seu tom de voz também denota aquilo que você está sentindo. O quarto princípio do homem é carinho. Como parte do vaso mais frágil. Então, você precisa tratar a sua esposa como um vaso mais frágil. Eu sei que tem mulheres que precisam ser transformadas ainda dentro do comportamento de uma esposa. Mas você precisa aprender que ela é o vaso mais frágil. É ela que quando você caminha na rua, você vai guardar ela. Eu não sei você, mas o Carlos não deixa andar, sabe, na rua, na guia que vai dar rua. Ele sempre se coloca primeiro, Porque se acontecer alguma coisa, vai pegar primeiro ele sempre está na retaguarda. Então, você precisa o quê? Tratar sua esposa com carinho. Qual foi o dia que você, sabe, fez um carinho para sua mulher? Sabe, carinho, se aquele, não sei você, mas gosta daquele cafuné, de conversar, de estar junto. Quanto tempo que você não faz isso? Então, Colossenses 3,19 diz lá que maridos, cada uma vossa mulher, e não trateis asperamente. Muitas vezes não temos paciência com outras pessoas, com amigos, com irmãos, mas não temos paciência dentro de casa, com a nossa esposa ou com nossos filhos. E isso é primordial. Primeiro dentro da sua casa, primeiro você tem que, ter paciência com a sua esposa. Talvez você passa, o dia tão pesado, passa por dificuldades no seu trabalho. Quando você chega na sua casa, você acaba descontando tudo na sua esposa, nos seus filhos. Então, não seja dessa forma. Quando você chegar em casa, é o seu refúgio. Tira, deixa para fora toda a dificuldade que você passou naquele dia. Esposo mal-humorado. Já viu aquele
lembrando que, né, tá lá no futebol, né, Jorge? Tá só um sorriso, na brincadeira, é isso aí, na brincadeira, mas chega dentro de casa, o que acontece? Só fica emburrado. Vai falar com ele não quer nem conversa. Ah, eu não quero barulho, faz alguma coisa com essas crianças. Não é assim. Você precisa tratar com mais carinho a sua esposa. Amém, Jorge. Mas agora também eu quero direcionar as mulheres, né? Nós vamos falar, falamos para os homens, mas eu também quero falar agora para as mulheres, quero me direcionar a elas. Então, 4 princípios, irmãs, que você precisa para construir essa família feliz, juntamente com o seu esposo. E esses 4 princípios são primordiais, que não pode faltar. Primeiro, todo mundo já sabe, submissão. Como é difícil fazer as irmãs entender o que é submissão. Submissão não é você ser o capacho do seu marido, fazer tudo o que ele deseja. Ele falou, você sim, Senhor. Não é exatamente isso. Submissão é você ajudar o seu marido dentro da missão dele. É você ajudar, né, dentro daquilo que Deus chamou a vida dele, para você ajudar ele, né? Às vezes ele vai estar abatido e você é aquela que vai dar uma palavra. É você que é a maior intercessora do seu esposo. Então a submissão é tudo. Está em Efésios 5:22. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como o Senhor. Por que o Senhor não manda os homens ser submissos? Porque para eles é tudo mais fácil. A submissão para eles não é aquela pessoa que vai, né, falar, esbravejar. Agora a mulher não, a mulher tem uma dificuldade de submeter que é terrível. A gente vê dentro, né, das mulheradas, enquanto elas não entendem que a submissão é uma proteção. É uma proteção para a sua vida. Quando você se submete ao seu esposo, vem a proteção de Deus sobre a sua vida. É um presente de Deus ser submisso. Porque quando você se submete, o Senhor vai cobrar de quem? Do esposo. Então, do mesmo modo, mulheres sujeitem a seus maridos. Não tem nada pior do que uma esposa com o espírito de Jezabel dominadora. É ou não é? Não é difícil ter uma mulher que quer dominar o homem, que quer ser acima do homem, que quer porque quer, né? Às vezes tem uma competição dentro do casamento. Então é muito difícil essa esposa. Ela precisa aprender, né, o que é submissão, cair no coração dela, o que é a submissão. A submissão te protege, irmão. Não pode, ser contrariada. Nunca apoie uma decisão do esposo. Você já viu mulher assim? Que não apoia o marido em nenhuma decisão dele? Ou, se ela for contrariada, cai a casa. Então, nós precisamos ser, mulheres sábias dentro do nosso lar. O segundo princípio é a sabedoria. Está em Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a casa e a tola derruba com as próprias mãos. A Bíblia diz que a mulher sábia vê o esposo sem palavras. Esposa sábia fala menos e ouve mais. Por que ela fala menos? Porque o que ela tem de dificuldade, ela vai nos pés do Senhor. Ela vai buscar sabedoria no Senhor. Muitas vezes, irmãos, não adianta, brigar. Eu aprendi muito, são 26 anos de casamento. Hoje a gente vive, muitas vezes, a gente vive sem briga. Por quê? Porque já passou aquela época de afiação. Não que a gente ainda não somos afiados, somos, mas essa competição, de ver, a gente acaba indo buscar o Senhor. Nós vamos aos pés do Senhor. Quantas coisas que eu orei lá no meu primeiro, segundo ano de casada, e hoje a
ao esposo: respeito e não medo. Então, muitas das vezes, o Senhor vai dar uma direção para o seu esposo. E, sabe, não compete a você ficar, sabe, argumentando, pedindo. Obedeça, seja submissa, sabe? Aquilo que Deus tem entregado ao seu esposo, honra ele, sabe? Respeite ele em todos os âmbitos. Não saia por aí também falando dele, sabe? Eu vejo, a gente já está há uns 20 anos cuidando de pessoas, para mais, né? 20 anos. E sempre isso, sabe? A gente sempre vem falando isso para as mulheres. Cuidado com o que você fala ao respeito do seu marido. Tome cuidado, respeite ele, né? Respeite as decisões. Talvez uma decisão que ele tomou não vai te agradar. Nem todas as decisões vai nos agradar. Mas a gente tem que o quê? Acatar. Quem é o cabeça do seu lar? É o seu esposo. Foi ele que você escolheu para tomar as decisões. Não foi? Então, quando no dia do sim lá, você escolheu ele para tomar as decisões por você. E você o quê? Se submeter. O quarto princípio é a mansidão. Abre para mim 1 Pedro 3, versículo 3 e 4. Calma, filhos, que daqui a pouco vai ser para você. Mansidão, né? 3:3. O que vós torna belas não deve ser um enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, como um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Embora a nossa aparência física é muito bom, né? Nós precisamos nos cuidar, nós somos templo do Espírito Santo. Então nós não podemos viver uma vida toda, né, relaxada. Mas o que o Senhor mostra é que a beleza está no nosso interior. Como que você tem sido? Sabe aquela mulher que tudo está na briga, tudo está brigando, tudo está constrangeiro. Então, o Senhor fala para nós termos mansidão, ser mansa, sabe? Respirar, ter domínio próprio. Isso são frutos do Espírito. Quando nós buscamos lá no nosso quarto, nós vamos ter essa mansidão. Quando nós nos sujeitarmos e sabemos que o Senhor é o alicerce do nosso casamento, é o cordão de 3 dobras, você vai, sabe, ter a mansidão no seu coração. Aquilo que te angustiava, aquilo que te trazia tristeza, ou aquilo que você ficava brava, quando você tem o Espírito Santo, você vai ser uma mulher mansa, né? Você precisa ter um espírito dócil e tranquilo, que é de um grande valor para Deus. Como é lindo ver uma mulher mansa. Não é verdade? Os homens falam amém. Porque muitas vezes a mulher é aquela, né, goteira. Provérbios 21:19 diz que é melhor viver no deserto do que uma mulher briguenta e amargurada. É ou não é? Aquela mulher que reclama tudo, você não pode fazer nada. Meu Deus, misericórdia, a própria Bíblia diz isso. Então não seja essa mulher amargurada. Eu vou ser sincera, eu já não aguento, imagina o marido, né? Mas a gente vai aprender com o tempo a ser uma mansa, não ser aquela mulher que vive gotejando na vida do marido, vive tirando, né, da vida do marido. E agora eu queria me dirigir aos filhos. Quem é filho aí? Amém. Talvez você não é casado, né? Talvez você ainda não é pai, não é esposa, mas você é, né, filho. E o que o Senhor propõe para o filho? Então, o filho, Deus coloca obediência. Efésios 6, versículo 1 ao 3. Filhos, sede obedientes
Você que ainda não é casado, né? Está procurando um parceiro. Vai uma dica aqui. Como esse homem ou essa menina, essa moça, trata os pais? Ela grita com os pais? Ela não é obediente aos pais? Se ela for assim, corre, foge, porque ela não vai ser uma boa esposa. Se é um rapaz que não obedece os pais, grita com os pais, foge, porque ele não vai ser um bom esposo. Por quê? A gente pode ver que quando você é solteiro e o homem, né, honra os pais, obedece os pais, tem, né, os princípios do Senhor, você pode ver que você vai casar e vai ser um casamento feliz. Quando eu comecei a namorar com o Carlos, há muitos anos atrás, eu achava tão bonito o jeito, a forma, né, que ele tratava a minha sogra, o meu sogro, um homem já. Eu e o Carlos começou a namorar comigo com 20 anos, né? 20 anos, e como ele tratava os pais com respeito, com amor, com carinho, e graças a Deus eu me dei bem, né? É um pai excelente, é um esposo maravilhoso. Então, se você quer procurar uma esposa ou um esposo, se atente para isso. Será que ele é obediente? Se ele for obediente, que ele honra os pais, você vai se dar bem, vai ser um bom pai, um bom esposo. Você pai, trate os filhos com amor. Como você trata muitas vezes aquelas pessoas que muitas vezes você nem conhece. E muitas vezes também você trata o seu sobrinho melhor do que os seus filhos. Então seja um pai amoroso. Muitas vezes nós pecamos disso, né? Não tratamos nossos filhos com amor, com carinho, sabe? Deus te deu um presente, né? Hoje é o dia das mães, mas também tem o dia dos pais. E como é bom, irmãos, ver que o Senhor te abençoou, sabe? Todo mundo conhece o meu testemunho, que eu não podia ter filho, e o Senhor me abençoou. Não tem presente, sabe, maior do que é ter meus filhos. Os meus filhos, sabe, eu considero, sempre eu falo isso, né, que é os meus milagres que o Senhor me deu, né, o meu coração fora. Então o Senhor me deu para cuidar, e muitas vezes nós não amamos nossos filhos, né, de forma correta. Não sejam pais autoritários, pais grossos e estúpidos. Quantas vezes nós vemos os pais, né, sendo grosseiros com seus filhos? Seu filho vai mostrar alguma coisa, você já, né, espera aquela criança, não, agora não, e agora não, mas esse agora é para sempre. Você não ouve seu filho. Não seja pais dominadores. Os filhos não são possessão nossa, são herança do Senhor. Então, não domine os seus filhos. Ensine os seus filhos. Não seja pais intolerantes. Não é porque é seu filho que tem que pensar como você. Converse. Ele tem, né, cada pessoa individual. Cada pessoa é única. Jamais o seu filho vai ser como você. Mas cabe a você a ensinar os princípios, né, para essa criança que Deus te deu. Essa herança. Não seja pais ausentes. Tem pais que acham que amar os filhos é dar o que ele quer, que é pais indiferentes. Irmãos, a gente vê muito isso. Os pais pecando pela ausência. Trabalha, trabalha, trabalha e esquece, né, que você precisa estar presente na vida do seu filho. Sabe? Seu filho não precisa de um iPhone, não precisa de brinquedos, ele não precisa de nada disso. Ele precisa somente que você esteja presente na vida dele. Hoje, eu não tenho a minha mãe aqui, mas o que fica na minha memória são os dias que ela falou eu te amo, onde ela estava presente comigo, onde que eu deitava no colo dela. É isso que nós vamos carregar, né? Não é presente. Embora minha mãe deu muitas coisas para mim, mas não foi isso. Foi a presença dela que faz, né, que está na minha lembrança,
ver que ela foi uma mãe maravilhosa. Então, sejam mais presentes para o seu filho. Não sejam pais mal-humorados. Pais que têm humor com todos, menos com o filho. Irmãos, em casa, às vezes, todo mundo conhece o Arthur, né? O Arthur é uma bênção. E, às vezes, o cara chega cansado do serviço. E eu vejo o quanto ele se desdobra. Às vezes o Arthur quer brincar de lutinha, quer, né, brigar com ele, quer... E eu vejo o quanto desdobra. Ele poderia ser uma pessoa, não, sai pra lá, estou cansado. É legítimo isso, né? Mas ele não tira isso do Arthur. Então, assim, não seja mal-humorado. Eu sei que às vezes os homens trabalham demais, às vezes nós trabalhamos demais dentro da nossa casa, mas não seja mal-humorados com o seu filho. Seja alegre, porque é isso que eles vão lembrar de você. Pais, invista tempo com seus filhos, porque senão o diabo investe. Irmãos, muitas vezes nós não investimos nos nossos filhos. E se nós não investirmos no nosso filho, o diabo vai investir. O diabo não está de brincadeira, né? Para tudo quanto é lado que a gente olha, né, o diabo está atuando para, né, tocar nas nossas crianças. Não falo de coisas, né, como ideologia de gênero, está, né, estancado hoje em todo lugar. Mas, sabe, às vezes é um celular que você acabou de dar para aquela criança, um celular que às vezes assim, não, mas eu sei o que ela está vendo. Não sabe. Toda hora está passando anúncios, né? Tem os desenhos hoje em dia, a maioria agora é com bruxaria, agora com os desenhos de gênero, né? Os bichinhos se beijando. Então nós temos que tomar cuidado. Vamos investir nos nossos filhos para que eles sejam homem e mulher de Deus. As crianças não é a igreja de amanhã. Parem com esse pensamento. As crianças são a igreja de hoje. É hoje, irmãos. É hoje que nós precisamos investir nelas. Para que daqui a um pouco eu não vou estar mais aqui. Quem vai estar aqui vai ser os nossos filhos que estão lá em cima. Amém. Sabe, aprendendo da palavra de Deus. E o quanto que você tem ensinado os seus filhos nisso. Nós precisamos, sabe, impregnar Jesus na vida deles. Porque é Jesus, irmãos, que vai transformar a vida deles, que eles vão, né, ter a salvação que é primordial. Então, invista no seu filho, invista tempo de qualidade, invista Jesus, coloque Jesus na vida do seu filho, coloque princípios, sabe? Às vezes a gente vem para a igreja e queremos levar as crianças lá para a sala delas, porque, não, as crianças dão trabalho, faz muito barulho, eu vou ficar mais à vontade sem ouvir os barulhos dela. Mas, irmãos, não, nós precisamos continuar aquilo que elas estão aprendendo lá em cima. Aqui nós estamos ouvindo a palavra, mas lá em cima também nós estamos ouvindo uma palavra de Deus. As irmãs que trabalham no ministério, sabe, falam da palavra de Deus para elas, só que você precisa edificar elas lá em casa também. É falar do que ela aprendeu e dar continuidade àquilo que ela tem aprendido. Então invista, não deixa brecha para que o diabo possa atuar na vida dos seus filhos. Eu queria dizer, né, algumas atitudes que comprometem também a estrutura da família, de ter uma família abençoada, de ter uma família feliz, né? Quando o casal e a família não tem diálogo com um com o outro, falta de comunicação. Então, assim, irmãos, não é conversar. Conversar, eu creio que todo mundo aqui conversa. Mas é comunicação. Sabe aquela coisa de um fala uma coisa, o outro entende outra? E assim se instala, né, uma briga. Quando o marido ou a esposa toma a decisão sem comunicar o outro, falta de unidade, falta de comunhão. Então, quando você for tomar uma decisão, sabe, vai lá, senta junto. Você como um pai,
Carlos lembrar, do Siena. E a gente ia comprar um carro e tal, e o Carlos foi ver, e aí a gente brigou naquele dia, e ele, bravo, ele foi lá e deu entrada num carro, não era o Siena. O que aconteceu? Por falta de comunicação, por falta de unidade, não deu certo. Era um carro mais barato do que depois que a gente comprou, mas não deu certo. Por quê? A bênção do Senhor está na unidade. Depois que a gente fez as pazes, o que aconteceu? A gente foi lá e deu entrada no carro mais caro e aprovou na hora. Por quê? Porque nós estávamos em unidade, em comunhão. Quando o casal vive de maneira individual, o individualismo. Exemplo, a conta bancária. Já viu isso? Dentro do casamento? É o meu dinheiro e o dinheiro dele. O dinheiro dele faz isso, o meu dinheiro faz aquilo. Irmãos, não tem isso dentro do casamento. O casamento é uma conta bancária. É aquilo que junta todo o dinheiro, paga o que tem que pagar e os dois desfrutam daquilo que tem. Quando o casal vive em função de si mesmo, o egoísmo, casamos para fazer o outro feliz. Então, se você casou para ser feliz, já está errado. A gente aprende isso no curso de casais, né? Então, eu casei com o Carlos para fazer ele feliz. E ele casou comigo para me fazer feliz. É assim que o casamento tem que ser. Quando o homem não toma o seu papel de liderança no lar. E aí a estrutura física e emocional da mulher é diferente. Irmãos, eu vejo muitas mulheres com dificuldade nisso. Quando o homem não toma o seu posicionamento dentro do lar. Quando o homem não é o sacerdote, não é o provedor, não é o homem que dá a direção, aí a mulher tem que tomar esse papel. E depois o que acontece? A mulher não foi feita para esse papel. A mulher acaba o quê? Ficando às vezes doente, cansada, porque Deus não chamou ela para esse papel. Quando o esposo ou a esposa são dominadores, é uma briga, um quer dominar o outro. Então, isso corrompe, a estrutura familiar. Quando não há transparência, exemplo, compra escondida um do outro. A Shopee que fala, né? Quanto, às vezes, a gente não tem transparência com o nosso cônjuge. E traz o quê? Ele compra coisas de carro, escondido, porque se a minha mulher souber, o negócio vai ficar feio. Ela compra as coisas dela para chegar na Shopee, para não ter problema, mas nós temos que usar transparência, Dá para comprar, não dá, não deu. Seja transparente com o seu cônjuge. Quando uma das partes não prioriza a família, a mulher estoura. Quando o homem não prioriza a família, o lar está totalmente desestruturado. O homem precisa priorizar. Primeiro é Deus, depois é esposa e filhos. Quando falta o respeito, aí acabou o lar, né? Não tem o respeito, acaba o lar. Então, o respeito é a cara naquilo, das agressões físicas, verbais, e aí, se não cuidar, mais um pouquinho, acaba o casamento. Então, eu queria deixar essa mensagem para você, Muitas vezes falamos que o diabo está destruindo a família, mas na verdade somos nós, porque nós sabemos de tudo isso daqui, mas não colocamos em prática, não colocamos dentro do nosso casamento para a gente poder viver isso. Então, eu queria que você ficasse de pé, Queria deixar para você, família é um projeto de Deus, mas somos nós quem construímos ou destruímos. Lute pela sua família, ame a sua família. Perdemos muitas coisas neste mundo, mas conseguimos recuperar. Mas a família, no entanto, muitas das vezes, a gente não consegue recuperar. Então, ame a sua família. Convide Jesus para ser o arquiteto da sua família, que você está construindo. Hoje, Deus está te dando a oportunidade de construir e reconstruir a sua família. Eu queria que você que está aqui, que tem a sua família, seu esposo, seus filhos, que você orasse. Eu queria pedir para chamar as crianças lá em cima. Vamos clamar pela nossa família. Hoje é o Dia das Mães.
precisamos orar pelas nossas famílias, cobrir as nossas famílias em oração, em guerra, guerrear pelas nossas famílias. Eu queria que o Carlos orasse, né, nessa oração de guerrear, de lutar. O homem como sacerdote, né, o homem como o principal guerreador da nossa casa, sabe? Muitas vezes eu tenho percepções e eu levo para ele: olha, eu tive isso, eu ouvi isso. E é o guerreiro da minha casa, é o Carlos, é ele que guerreia. Eu sou o radar. Muitas vezes o que ele não enxerga ou não tem percebido, sou eu que percebo. Só que eu passo para quem? Para aquele que é o meu sacerdote do meu lar, o pai dos meus filhos, aquele que se posicionou, aquele que é posicionado. Então eu queria que você, esposa, orasse pela tua família, que você guerreasse pela tua família, né? Buscasse o Senhor por a sua família. Não deixe o diabo, sabe, lutar contra, sabe, esses princípios na sua vida, mas que o Senhor, você possa construir realmente um lar feliz nessa noite com todos esses princípios. Amém. Feche seus olhos. Você que tem tanto seu esposo, sua esposa aqui, seja juntos, seus filhos. Nós vamos orar juntos agora, abençoar as famílias, declarar o poder de Deus. Junte-se aí. Você que está com a sua família aí, sua esposa, seu esposo, os seus filhos juntos. Vamos orar, vamos declarar o poder de Deus sobre nossas casas, sobre todas as áreas da nossa família. Pai, nós oramos agora. Queremos declarar o teu poder, Senhor, sobre nossas famílias. Queremos declarar a bênção do Senhor sobre cada lar aqui nessa noite, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que todo levante do diabo, do inferno, que vem lutar, que vem tentar, Senhor, destruir, ó Pai, toda falta de sabedoria, entendimento, conhecimento na tua palavra, Senhor, que impede as famílias dessa igreja de crescer, avançar e prosperar, nós colocamos por terra agora em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, venha, Senhor, com poder, graça e autoridade, Senhor, sobre nossas casas, meu Deus amado. Vem liberar a tua bênção, Senhor. Vem liberar unidade, vem liberar alegria, vem liberar paz, vem liberar, Senhor, saúde, vem liberar prosperidade sobre cada família dessa igreja, Senhor. Que as portas do inferno não prevaleçam, Senhor, contra as famílias dessa igreja, Senhor. Ó, Pai, em nome de Jesus, da inteligência, da sabedoria, da discernimento, da sensibilidade, que os seus filhos entendam e pratiquem os princípios da tua palavra que foram ensinados nessa noite, Pai, para o crescimento e desenvolvimento e a bênção do Senhor sobre cada família, Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita agora, Senhor. Coloca por terra agora, Senhor, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que é maligno. Em nome de Jesus, que o Senhor coloque por terra, Pai. Toca, Senhor, nos sentimentos, nos pensamentos, nas emoções de cada um aqui, Senhor, de cada pai, de cada mãe, de cada filho. E, ó Deus querido, vem trazer unidade, Senhor. Que haja perdão, que haja amor, que haja reconciliação, que haja, ó Deus, um só sentimento, um só pensamento, um só coração, uma só fé, um só amor dentro de cada família, Senhor. Pai, nós declaramos que cada família dessa igreja é tua. Nós declaramos que cada família dessa igreja é abençoada. Nós declaramos que cada família dessa igreja manifesta a imagem de Jesus. E ó, Deus Espírito Santo, enche os lares de alegria, enche os lares de paz, enche os lares de amor, enche os lares de unidade, Senhor. Enche, ó Deus querido, cada casa, Pai, com a tua presença, com a tua vida, com a tua unção, Senhor. Abençoa a vida financeira, Senhor, a vida financeira de cada família aqui, Senhor. Que, ó Deus querido, que não haja falta, que não haja necessidades, mas que o Senhor supra todas elas, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos, Pai, a vida do pai e da mãe,
haja, Deus, propósito, que haja visão, que haja entendimento do papel de cada um, Senhor. Nós declaramos e abençoamos as famílias da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. E se há alguém, Senhor, que ainda não se converteu, se há alguém, ó Deus, de alguma família que precisa ser salvo, nós declaramos a salvação em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Você pode declarar sobre a sua vida. Nós vamos agora vir as crianças, elas vão fazer uma homenagem às mães. Pode sentar, pode acender as luzes. Vamos fazer uma homenagem às mães agora. Eu já coloquei, tá aí.
Fica de pé aí, em nome de Jesus. Nós vamos orar pelas mães agora. Cadê as lembrancinhas? Depois você pega a sua lembrancinha aí. Você que está do lado de uma mãe aí, coloca as mãos sobre ela, abençoa ela. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar as mães dessa igreja, queremos declarar o seu poder sobre a vida delas, que o Senhor continue guardando, continue dando saúde, dando paz, dando alegria, que o Senhor continue, ó Pai querido, abençoando a vida delas, Pai, dando paciência, dando entendimento, dando, ó Deus, conhecimento, revelação e entendimento, Senhor, da função dela, Pai. Nós abençoamos como igreja, declaramos o Teu poder em nome de Jesus. Oramos também para aquelas irmãs que ainda não são mães e queremos declarar que esse ano é o ano da bênção do Senhor sobre a vida delas, em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer, ó Deus, a bênção do Senhor, ó Deus querido, em nome de Jesus. Amém? Amém! Levante suas mãos, que a bênção do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja com você, sua família, sua casa, seus bens, uma semana de bênção e de vitória, até quarta-feira, em nome de Jesus. Beijo no coração, amo vocês, vão em paz. Amém.